Bom, sou Davi Panis aí, rapidinho. Atualmente estou trabalhando no Nubank, já trabalhei em alguns lugares que talvez vocês tenham ouvido falar, Kaelon, Local Web, na Baby, onde eu usei Mongo por bastante tempo. Recentemente também publiquei um livro pela Casa do Código, aliás, escrevi um livro que foi publicado pela Casa do Código, falando especificamente sobre NoSQL. E Davi Panis na internet aí, do Twitter, GitHub, até no Pokémon GO aí, vocês vão me achar. Tá, então hoje eu vou falar um pouco sobre relacionamentos, basicamente. Então, de novo, né, a gente falou sobre não pensar no relacional, mas não tem muito como não pensar no relacional. Basicamente, aí a gente começa assim, né, cria uma tabelinha aqui, uma tabelinha ali, coloca uma foreign key para cá, foreign key para lá. De repente, né, a coisa vai crescendo, crescendo. Mas hoje vamos focar aqui na parte bem simples. Então, tem o projeto, tem o cliente, tem o usuário. E a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero listar todos os clientes e todos os projetos juntos, né, lado a lado. No mundo SQL, aí no mundo relacional, muito simples. Então, dá o select from cliente, join projetos, desde que o ID do cliente seja igual tanto na tabela de cliente igual ao ID do cliente na tabela de projetos, e a gente retorna todo mundo. Quando a gente vai para o mundo orientado a documentos, a gente não pode esquecer que coleções não são tabelas. Então, temos aí nosso documento de cliente, quando a gente migra para o MongoDB. Então, tem uma coleção de clientes, onde tem vários documentos desses, com vários atributos. Tem uma coleção de projetos, com vários atributos ali dentro da nossa coleção. E aí, para eu listar, por exemplo, todos os clientes, então, né, banco, nome da coleção, né, o equivalente ao from, de qual collection eu estou pegando. Aqui que fica o equivalente ao nosso where, aí, né, então, só pegar quem está habilitado, coisa do tipo. E aí, se você quiser, né, por exemplo, rodar um map aqui depois, cada CLI desse aqui é um dos documentos que retornou dessa nossa query, e aí a gente pode retornar, por exemplo, só o nome dos clientes. Mas eu não quero retornar só o nome do cliente, eu quero cliente e projeto. E a resposta fácil é que quando a gente está pensando em documentos, não existem joins. Mais pra frente eu vou falar uma coisa aí, mas enfim, não existem joins. Relacionamentos nem sempre são fáceis, né? Primeira forma da gente resolver esse tipo de problema é alinhando documentos. Então, de novo, eu tenho minha coleção de clientes com documentos de clientes, tenho documentos de projetos, mas ao invés desses documentos dos projetos ficarem numa coleção de projetos, a gente joga ele lá para dentro e agora o meu documento de cliente ele passa a ter um atributo a mais de projetos, onde eu posso ter N documentos alinhados ali dentro, né? Embedded, nested, enfim, alinhados, como vocês preferirem. E aí, agora na nossa query, aqui entre aspas, a gente continua com o filtro tudo igual. Dentro do meu documento de cliente agora, eu tenho o atributo projects, né, dos projetos, onde eu posso iterar sobre eles de novo, e aí eu consigo, agora aqui, né, esse CLI é o documento do cliente, tem o atributo do projeto lá dentro, aqui dentro desse bloco aqui, né, vai ser executado para cada projeto daquele cliente, e eu consigo retornar tudo. Dicas aí, né? Agora faltou o Velociraptor aqui. Eu devo colocar o cliente dentro do documento do projeto ou o projeto dentro do documento do cliente, né? Então, algumas perguntas importantes para a gente pensar quando a gente está trabalhando com documentos alinhados. Faz sentido um projeto existir sem um cliente? Ou faz sentido o cliente existir sem um projeto? Eu quero poder listar todos os projetos independente dos clientes? Então, aqui, né, do jeito que eu modelei ali, alinhando o projeto dentro do cliente, significa que não tem como eu criar um projeto sem ter um cliente, porque ele tem que estar dentro de um documento de cliente. Listar todos os projetos significa que eu vou ter que carregar a coleção inteira dos clientes e fazer tipo um map reduce ali, entre aspas, né, pegar todos eles e juntar para transformar numa coleção nova de todos os projetos. Então, lembrar, né, algumas pessoas comentaram coisas semelhantes aqui ao longo da noite. Lembra que quando você está atualizando um projeto, na verdade você tem que salvar o documento do cliente, porque ele está dentro do documento do cliente, né? Você não atualiza só o projeto, você atualiza o cliente, na verdade. Bom, a outra forma da gente trabalhar com relacionamentos, então, aí é através da referência. Também já comentaram aí ao longo da noite. Qual que é a diferença? O meu usuário eu uso para me logar lá na minha aplicação. Eu tenho, por exemplo, a senha. Eu não quero que a senha dos usuários estejam duplicadas, né, triplicada em vários clientes, né, várias vezes alinhados em vários clientes diferentes. Então, eu continuo tendo o documento do cliente, continuo tendo o documento do usuário, só que aí eu crio um atributo a mais, que aqui no meu caso aqui se chama Project Manager, né, o gerente daquele cliente,
linkando com o ID aqui, exatamente como funcionaria uma chave estrangeira num banco de dados relacional. Se eu listar todos os clientes dado um gerente, tá fácil, né? Só colocar lá a restrição a partir do gerente daquele cliente. Então, aqui ele vai listar todos os documentos da coleção cliente que tem o atributo Project Manager com aquele ID. Maravilha. Porém, se eu quiser listar nome de cliente e seu gerente, o que acontece? Dentro daquele documento, o atributo Project Manager é um ID. Então, o jeito fácil, entre aspas, o jeito mais trivial de resolver o problema é carrega né, da coleção de usuário, aquele que tem esse ID, e aí a gente faz o famoso aí N+1, né, N+1 queries. Então, se eu quero carregar os 10 clientes com seus respectivos gerentes, eu vou fazer uma query que vai retornar 10 clientes, e para cada cliente eu vou executar mais uma query para carregar o seu gerente. Isso não é legal e não tem muito o que fazer. Né? Aí vem essa questão, né? Quando eu quero alinhar, quando eu quero referenciar, algumas questões que a gente tem que pensar nesse sentido. Faz sentido o documento existir independente do outro? Igual o meu exemplo aqui do usuário. Eu quero poder logar, meu controle de autenticação da aplicação é baseado naquela coleção de usuários. Não faz sentido ele estar alinhado dentro do documento, ele é um documento independente. Esse cara, ele se repete em vários lugares, né? Imagina que eu quero mudar, sei lá, a data de pagamento daquele funcionário, qual que é a conta daquele usuário. Eu vou ter que sair atualizando em todos os clientes que ele está alinhado, esse tipo de coisa. Então, ver quando que os documentos são interdependentes e quando não são. Se tem atualização constante e se faz sentido exibir os dados separadamente. Rapidinho, já estou estourando o tempo, mas só truques e gambiarras aqui, coisas interessantes para a gente falar. Como eu falei, o N+1 não tem solução, mas a gente pode dar um chuncho ali e eu não preciso ter a senha do cara no meu cliente, mas ter o nome do gerente pode ser pertinente. Então a gente dá a famosa, eu não vou duplicar o documento inteiro, eu vou duplicar só o nome dele. Eu imagino que o usuário não vai mudar de nome frequentemente, então não é tão ruim assim estar duplicado, né? E aí outra coisa que só a partir das versões mais recentes, a partir da 3.2 do Mongo, agora existem joins no Mongo, né? Apesar de modelo de documento teoricamente não existir, dentro lá da API de agregação do Mongo, agora a gente tem a palavra-chave lookup, e aí você passa qual que é a coleção, qual que é o nome do atributo no meu documento, qual que é o nome do atributo no documento externo, e aí qual que é o nome da propriedade que eu quero que ele gere. Então, dentro desse aggregate aqui, para cada documento cliente aqui, agora eu vou ter um atributo aqui manager, né, que é a partir desse nome, que já vai fazer o lookup, já vai fazer como se fosse o join, e aí eu posso pegar o nome direto aqui. E era isso que eu tinha para hoje.